No nosso reino existe a nossa vontade, a nossa verdade, não é? Quem contraria nossa vontade é como se estivesse nos rejeitando. Mas, e o reino de Deus? O reino dos céus, como ele é? Como devo alcançá-lo? Será que o meu reino não pode se adaptar ao reino de Deus? Conheça através da Bíblia a forma verdadeira de alcançar o reino de Deus e dos céus. Falando sobre o reino deste mundo, você bem sabe que nós somos muito voltados ao que nós vemos. Por exemplo, a gente observa a aparência das pessoas, você observa os pertences, né, a condição da pessoa, como ela fala, a postura dela. Os seus olhos veem aquilo e por ali você dar importância ou não. Então, quando se trata do seu reino, da sua vida, você vai ver que aquilo que você olha e chama a sua atenção e te incomoda e te faz cobiçar, desejar, preocupar-se, entristecer-se, é aonde você está dando importância. Bem, vamos entender isso de uma forma bem clara que Jesus disse. Ele disse assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Nós falamos sobre isso ontem, sobre o tesouro, né? Aquilo que você dá muita importância. E logo em seguida, Jesus fala sobre a candeia do corpo, são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então, vamos entender isso. Tesouro, olhos, que é a candeia do nosso corpo, que é a candeia. Bem, quando se fala de tesouro, nós olhamos aquilo como tesouro. Nós sofremos por aquele tesouro. Você defende, você se importa, você se preocupa, você guarda o tesouro, você protege. Qualquer coisa que tem valor para você, você tem esses impulsos naturais porque você criou aquilo como seu tesouro. Pode ser uma pessoa, pode ser um desejo seu, por exemplo, de se casar, de ter aprovação alheia, de ter conquistas, diplomas. Você olha para aquilo e você deseja aquilo. Você sabe que os olhos é que revelam o que a gente almeja. Então a Bíblia fala que aonde tiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. E depois ele fala desses olhos. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, imagina você, quando você olha uma pessoa e você discrimina aquela pessoa. Você olha que essa pessoa não sabe falar, você olha para essa pessoa e diz assim, essa pessoa não sabe se arrumar, não sabe se comportar, essa pessoa é interesseira,
essa pessoa é pobre, essa pessoa é rica. Você olha para aquela pessoa até mesmo com o intuito, talvez, de alcançar benefícios com ela. Então, se ela tem condições, por exemplo, como foi o caso do irmão de Rebeca, quando Abraão mandou seu servo para buscar uma esposa para seu filho Isaque, ele enviou um servo. E esse servo foi e chegando lá, quando o irmão de Rebeca viu que Rebeca tinha ganhado pulseiras de ouro, a Bíblia fala explicitamente que Labão viu as pulseiras de ouro que o servo tinha dado. Então, veja que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, com intenção de alcançar muito dinheiro, tirar vantagem de alguém, olhar não só para aquilo que você tem um interesse, mas também para aquilo que você julga. Então, a Bíblia já fala aqui, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Bem, você vai se dar conta agora, nesse momento. Você vai observar o que você tem valorizado. Sabe, no seu dia a dia, naquilo que você normalmente fica triste, aquilo que faz você preocupado, ansioso, agitado, angustiado, é aquilo que você olha. E será que há alguma intenção de tirar vantagem de algo? De julgar alguém? Bem, é com você e já voltamos após essa trilha musical. E aí, você pensou? A gente tem que estar sempre observando os nossos olhos. Aquilo que a gente julga, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente projeta, a nossa inclinação. Temos que estar observando, porque é aí que eu estou dirigindo a minha alma. Essa candeia do corpo, que são os olhos, se forem bons, todo o corpo terá luz. Portanto, se forem maus,
todo o teu corpo será tenebroso. E o que acontece quando que você viu trevas no seu corpo? Quando que você viu mal, você muito mal? Eu já vi em mim, já vi nas pessoas. O quê? Bem, quando eu estou olhando para algo próprio meu, por exemplo, um familiar, um desejo meu, uma vontade minha, e eu estou priorizando isso, e eu fico nervosa. Nervosa não é a palavra, porque eu não fico aqui brigando, nem nada disso. Não é parte da minha característica, mas eu fico chateada, eu fico ansiosa, eu fico fazendo questão, eu fico, sabe, mal em questão de uma coisa que eu estou me importando muito, que já me aconteceu isso. E eu tive que observar os meus olhos. Os meus olhos mostram o que eu estou me inclinando, para onde eu estou levando a minha alma. E é aí que eu estou, vamos dizer assim, servindo aquilo. Servindo. De forma sutil. Parece que eu sirvo a Deus, mas aquela preocupação está mais do que a preocupação em relação a Deus. Olha só. Então, aquilo começa a me infernizar a minha vida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que você vai se identificar muito bem. Você tem um familiar, você tem um filho, você tem um marido, você tem uma esposa, você tem alguém que você quer muito, mas muito, que essa pessoa mude. Você, sabe, você fica irritado, você chama atenção, você fala com aquela pessoa, você insiste, você ora, você fica preocupado, você fica irritado. Os seus olhos já estão mostrando a sua postura, o seu resultado daquilo que você está vivendo. É que os seus olhos estão olhando para aquilo como prioridade. Deixou de se preocupar em servir a Deus, mas ser servido. Pronto. Já passou de você começar a sentir muito mal. O seu corpo começa a passar a ter trevas. Não é só maus olhos com outras pessoas. Porque quando Jesus fala aqui, ele fala de onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, aquilo que eu estou olhando e estou priorizando, está falando que o meu coração está colocando aquilo como mais importante. E é tão sutil e é tão assim, você sabe, antes você estava indo bem, mas de repente criou um problema, criou uma situação, você começou a olhar aquilo e você começou a servir aquilo, pronto. Já o seu corpo começa a você ficar tenso, você começa a ficar triste, você começa a ficar ansioso, enfim. Por quê? Os seus olhos estão olhando para aquilo. Se os seus olhos são bons, qual é os olhos bons? Eu estava lendo aqui, sabe, ontem eu estava lendo que quando fala que viu que era bom, quando fala de Deus, logo no início, quando ele criou a criação e viu Deus que era bom. Ele viu que era bom que quando ele deu, quando ele fez, ele viu que era bom tudo aquilo que ele estava fazendo. Antes estava uma terra sem forma e vazia. Havia trevas e ela era sem forma e vazia. E ele passou a dar. Isso é o que faz os olhos serem bons. Você dar. Pense sobre isso. Será que você está dando?
dando para você ou para Deus? Porque se você der para você, é só está voltado para o seu egoísmo. Mas quando você dá para Deus, você dá, na verdade, quando você dá para Deus, você dá para aquele que te criou, aquele que sabe o que é o melhor para você. Então, quando você faz para você faz baseado no seu egoísmo. Quando você faz para Deus, você faz em honra àquele que amou você antes de você amar.